Bom, gente, eu separei essa aula aqui especificamente para falar sobre polaridade de moléculas, usando essa simulaçãozinha aí que eu acho bem legal. Aqui a gente pode estudar polaridade, eletronegatividade, ligações, carga parcial e dipolo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai prever a polaridade da ligação usando valores de eletronegatividade. Nós vamos indicar a polaridade com uma seta de polos ou cargas parciais. A gente vai ordenar as ligações de acordo com a polaridade, prever a polaridade molecular, considerando a polaridade da ligação e a geometria molecular. Então, essa aula ela é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que não conseguiram entender muito bem a relação entre geometria molecular, ligação química, polaridade de ligação, mistura das substâncias. Todas essas coisas elas estão intimamente correlacionadas. E eu espero que essa simulação seja interessante para vocês e desperte aí a curiosidade a respeito desses conceitos, certo? Então vamos começar aqui. Esperar abrir, né? Vamos começar com a polaridade de dois átomos. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é como que a gente identifica se uma molécula é polar ou não. É se o somatório dos momentos de dipolo é diferente de zero. Então, para isso, a gente precisa identificar como nós encontramos a seta do momento de dipolo. Vamos supor que nós temos aqui os átomos A e B, certo? A gente pode virar eles de qualquer jeito. Enfim, vamos deixar eles aqui retinhos. E vamos então aumentar, diminuir a eletronegatividade do A e aumentar um pouquinho da B. Reparem que aqui ó, a seta está apontando de A para B. Por quê? O A, com uma eletronegatividade menor, ele tem uma capacidade menor de trazer os elétrons para perto de si. Então, isso faz com que o B atraia mais os elétrons para próximo do núcleo de B. Se a gente olha aqui a carga parcial, nós temos que o B está com uma carga parcial negativa, enquanto que A está com uma carga parcial positiva. Quando a gente analisa a característica da ligação, a gente vê uma coisa interessante. Quais são os extremos? Os extremos são o seguinte: se as duas eletronegatividades são iguais, a gente tem uma ligação muito covalente. Se as duas eletronegatividades são diferentes, a gente tem uma ligação mais iônica. Então, a partir do passo que eu vou mudando aqui a eletronegatividade de B, eu vou tornando a ligação mais covalente. Reparem que se eu coloco tudo menos, a ligação é totalmente covalente. Agora, a partir do momento que eu vou aumentando a eletronegatividade de B, o núcleo de B vai atraindo mais elétrons para perto de si, certo? E isso vai fazendo com que o caráter da ligação fique mais polarizado, indo para um extremo aonde seria uma ligação iônica, certo? É interessante a gente analisar a densidade dos elétrons. Ó, quanto mais escuro, mais elétrons tem, quanto menos escuro, menos elétrons tem. Vamos voltar aqui do começo, uma ligação totalmente covalente. A densidade de elétrons, que é a quantidade de elétrons por unidade de volume, está parecida, certo? Está igual em toda a região. Agora, conforme a gente vai aumentando, a gente começa a ver que aqui vai ficando mais escuro. Mais escuro, mais escuro, mais escuro, até o ponto que chega aqui, ó. Aqui fica bem clarinho, enquanto que aqui fica bem escuro. Então aqui a gente tem essas características. Quais são? Grande diferença de eletronegatividades, ligação mais polarizada, tendendo para uma ligação iônica. Elétrons estão mais próximos do átomo mais eletronegativo, enquanto que o átomo menos eletronegativo fica com falta de elétrons, apresenta uma carga parcial positiva e, consequentemente, o vetor, a ligação de dipolo, aponta do átomo com carga parcial positiva para o átomo com carga parcial negativa, certo? Então vamos analisar agora com três átomos. Vamos colocar todos aqui. Vamos colocar primeiro o momento de dipolo. Vamos então, para ficar fácil nossa análise,
colocar o átomo B como mais eletronegativo e os átomos A e C como menos eletronegativos aqui no segundo pauzinho, certo? Então, pessoal, quando a gente vai avaliar se uma molécula é polar ou não, a gente precisa, primeiramente, saber qual é o vetor resultante desses momentos de dipolo. Aqui, o momento de dipolo, ele sai de A para B e de C para B, porque A tem a carga parcial positiva, porque tem menor eletronegatividade, e a mesma coisa para C. Então, se a gente tem uma seta saindo daqui para cá, um vetor, né, no caso, e outro vetor saindo daqui para cá, o vetor resultante ele vai estar aqui no meio, que é representado pelo dipolo molecular. Se a gente aumenta a eletronegatividade de B, a gente aumenta também esse momento de dipolo e torna a molécula mais polar, certo? Agora, olha que interessante. Aqui a gente tem uma geometria molecular que é angular. E nessa geometria molecular angular, essa molécula ela é polar porque tem um dipolo molecular bem grande, diferente de zero. Agora vamos ver o que acontece se a gente transforma essa molécula aqui em linear. Ó, repare o que vai acontecendo. Conforme eu vou transformando a molécula em linear, o momento de dipolo molecular ele vai desaparecendo, ao ponto que ele simplesmente some. Então, a mesma molécula que antes era angular e era polar, agora ela é linear e apolar, porque os momentos de dipolo eles estão apontando em direções opostas, certo? E isso é a real importância da gente saber a geometria molecular dessas substâncias, dessas moléculas que a gente está avaliando. Porque a geometria molecular ela dá a orientação desses momentos de dipolo. E dependendo da orientação, esses momentos de dipolo podem se cancelar e fazer com que a molécula se torne apolar. Agora, vamos mudar um pouco a abordagem. Vamos deixar o átomo B tendo uma eletronegatividade aqui no meio e vamos fazer com que o átomo A tenha maior eletronegatividade. Olha que interessante. Agora, nós temos dois momentos de dipolo, um saindo de C para B e um de B para A. Eles apontam no sentido direita e esquerda. Então, nesse caso aqui, a molécula passa a ser novamente apolar, porque tem um dipolo molecular diferente de zero. Certo? Então, a eletronegatividade e a geometria molecular são fatores fundamentais para a gente estar avaliando se uma molécula vai ser polar ou apolar. Aqui, ó, a gente pode fazer isso para moléculas reais também. Bom, aqui a gente tem para moléculas reais. Peço desculpas porque está tudo em inglês, mas bond dipoles é dipolos das moléculas, molecular dipole é o dipolo molecular, partial charges é cargas parciais, atoms, eletronegativities é as eletronegatividades do átomos, e aqui é o símbolo de cada átomo. Aqui a gente tem o HF, densidade eletrônica. Repare que tem muito mais densidade eletrônica no flúor, que é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Cargas parciais. A carga parcial do flúor é negativa, né? Do hidrogênio é positiva. O dipolo molecular é nesse sentido, enquanto que o dipolo de ligação, vamos tirar aqui para poder ver melhor. Enquanto que o dipolo da ligação é do hidrogênio para o flúor, certo? E aqui a gente tem que a eletronegatividade do flúor é 4, do hidrogênio é 2. Vamos trocar de molécula então. Vamos pegar o oxigênio. Eletronegatividade igual. Não tem momento, não tem dipolo de ligação, não tem dipolo molecular. A densidade eletrônica é a mesma em toda a região da molécula. Agora vamos pegar uma coisa um pouquinho mais complicada. Clorofórmio. Olha que interessante. A gente tem algumas coisas aqui para serem analisadas. Vamos então dar uma limpada, tirar isso aqui também. Tirar isso. Ó, vamos lá.
Inicialmente, a eletronegatividade eu quero que continue. Bom, aqui a gente tem um dipolo da ligação que sai do hidrogênio para o carbono. Olha a eletronegatividade dos dois. E eu tenho mais 3 dipolos da ligação que saem do carbono e vão para o cloro. Então, o que a gente tem? A gente tem uma seta aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. A resultante disso é aqui, ó, pega daqui e vai para fora. Ou seja, então, nessa geometria, que é a do cloroforme, a gente tem uma molécula polar justamente porque existe esse hidrogênio aqui que faz com que essas setas não se cancelem. Por exemplo, se eu pegasse o CF4, a gente não teria o momento de dipolo, porque aqui, que antes era um átomo diferente, a gente, a gente tem todas as setas se cancelando. Por exemplo, aqui vai ter uma resultante que vai se cancelar com isso daqui, a daqui se cancela com daqui, e a seta daqui se cancela com a respectiva seta ao contrário, certo? Então é muito interessante essa simulaçãozinha, porque a gente pode ver justamente isso, ó, novamente aqui no teta, no fluometano, né? Nós temos que o momento de dipolo ele sai do uma dipolo molecular, ele pega esse eixo aqui que tem o carbono e o flúor, e nós temos uma molécula polar. Então eu gostaria que vocês testassem, caso vocês tenham dúvida, quando estiverem fazendo exercício, usem aqui essa simulaçãozinha, ela é muito útil, principalmente essa. Vocês podem montar as moléculas como quiserem e podem estar utilizando isso daqui para auxiliar vocês. Uma geometria linear ela vai ser apolar, agora numa geometria angular ela vai ser polar e assim sucessivamente, certo? Então eu termino essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham achado interessante a simulação. Vai haver um formulário com exercícios para vocês resolverem utilizando essa simulação e eu espero que isso possa ajudá-los na compreensão do conteúdo.